Era a empregada dele. Chegava às 7 da manhã, trabalhava em silêncio competente, cuidava do filho como se fosse sobrinho, saía às 5 da tarde sem nunca pedir nada além do que era seu. Renato mal sabia seu nome completo. Até que numa festa de fim de ano, outro homem a convidou para dançar, e o que aconteceu dentro do peito de Renato Cavalcante mudou tudo para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para nossa história. Renato Cavalcante nunca imaginou que o apartamento que custou R$ 2.300.000 pudesse ser o lugar mais vazio da cidade de São Paulo. 280 metros quadrados de mármore branco, janelas do chão ao teto com vista para o Morumbi, cozinha italiana que nunca havia sido usada para nada além de café e pão de forma, 3 quartos onde apenas um tinha lençol na cama. Era um showroom que alguém havia esquecido de transformar em lar. As paredes eram brancas porque ele nunca tinha conseguido decidir uma cor. E de alguma forma, os 4 anos que se passaram desde o divórcio não tinham sido suficientes para ele parar diante de uma paleta e escolher. Não havia quadros. Havia apenas um relógio da Brown na parede da sala, moderno e preciso, que marcava o tempo com uma crueldade gentil. Renato tinha 41 anos e acordava todo dia às 5h45 da manhã com o alarme do celular, que ele já havia desligado antes de o primeiro toque terminar, porque seu corpo havia aprendido a antecipá-lo como aprendia tudo, com eficiência que não deixava espaço para acaso. Tomava banho rápido, café mais rápido ainda, colocava o Bluetooth no ouvido e já começava a responder mensagens no elevador, enquanto o porteiro do condomínio Reserva Morumbi abria o saguão de mármore e dizia bom dia com o sorriso de sempre. Renato respondia com um aceno de cabeça, não por arrogância, por automatismo. Havia meses em que ele chegava ao escritório sem conseguir lembrar o percurso, como se seu corpo soubesse o caminho de cor e o levasse enquanto sua mente já estava 3 reuniões à frente. A Cavalcante Incorporações ocupava o 14º andar de um prédio comercial na Faria Lima, 180 funcionários, faturamento de 65 milhões no último exercício, uma carteira de obras que se espalhava da capital ao interior. Renato havia construído tudo isso em 18 anos, começando com uma construtora de bairro que o pai havia deixado com dívidas e que ele havia virado do avesso com uma mistura de competência e teimosia que algumas pessoas chamavam de visão e outras chamavam de obsessão. Ele sabia que eram a mesma coisa, sentia orgulho disso, ou pelo menos havia sentido em algum momento antes de o orgulho virar apenas hábito. O casamento com Patrícia havia durado 9 anos e naufragado de forma tão gradual que, quando ela disse que estava indo embora, Renato ficou parado no escritório às 11 da noite, telefone na mão, e pensou, quando foi que isso começou a afundar? Não havia uma resposta. Havia uma série de jantares cancelados, fins de semana transformados em plantões, aniversários lembrados com presentes comprados online às pressas, viagens adiadas que nunca aconteceram. Patrícia havia tentado. Ele sabia disso. Havia tentado de formas que ele só havia conseguido reconhecer depois que ela foi embora, quando a ausência dela ocupou o apartamento com um peso silencioso que ele havia preenchido com mais trabalho. O resultado de tudo aquilo havia sido Davi, que tinha 8 anos e morava com Renato 15 dias por mês, conforme o acordo de guarda. E nesses 15 dias, o apartamento branco ganhava meias espalhadas pelo corredor, barulho de desenho animado saindo do quarto, e a sensação fugaz de que havia vida ali dentro. Nos outros 15 dias, havia silêncio. Simone Ferreira havia entrado na vida de Renato de forma praticamente administrativa. A indicação viera por uma amiga de Patrícia. Referências excelentes, 11 anos de experiência em residências de alto padrão, disponibilidade para horário comercial. Renato havia feito a entrevista em 20 minutos entre 2 ligações.
contratado na mesma semana, e a partir daquele dia passou a ter a casa limpa, roupa lavada, geladeira com algum alimento básico e o filho entretido e bem cuidado nos dias em que estava no escritório e Davi estava em casa. Simone Ferreira havia se tornado parte do apartamento, como o sofá cinza de couro, como a máquina de café, presente, funcional, invisível. Ela tinha 32 anos e morava no Jardim Helena, na Zona Leste, a 57 minutos de metrô e ônibus do Morumbi. Acordava às 5:30 da manhã. Preparava o café da manhã antes de sair, deixava o remédio de pressão separado na beira do copo d'água, fechava a porta do apartamento de 2 quartos com cuidado para não acordar Dona Maria, e pegava o primeiro ônibus da linha que passava na rua de baixo, ainda com a madrugada colada nas janelas. Chegava às 7 em ponto, sempre. Em 11 anos de trabalho como doméstica, Simone havia faltado 3 vezes. Uma, quando a mãe havia tido o pico hipertensivo que a levou para o pronto-socorro. Uma, quando o metrô havia parado por mais de 2 horas por uma falha técnica. E uma vez que ela preferia não contar, de um mês de março de 2 anos atrás, quando algo dentro dela havia simplesmente parado de funcionar por um dia inteiro e ela ficara deitada olhando para o teto sem conseguir se levantar. No dia seguinte, havia trabalhado normalmente e não havia explicado nada. Ganhava R$ 2.100 por mês, com carteira assinada, 13º e férias. Pagava 850 de aluguel. Mandava 200 para a mãe todo mês, além de dividir as contas em conjunto. O que sobrava cobria a condução, a alimentação e uma poupança que crescia devagar, com uma disciplina silenciosa que ela havia aprendido ainda nova. Guardar é para quem não tem garantia de nada. O sonho era o curso técnico de enfermagem, que custava R$ 3.200 numa escola particular na Penha. Havia pesquisado o programa, a grade curricular, o mercado de trabalho na área. Sabia o tempo de deslocamento da escola ao trabalho. Havia calculado tudo com a precisão de quem não pode errar. O que faltava era o dinheiro, que estava chegando devagar, depositado em parcelas de 150, R$ 200 por mês, enquanto a vida ia cobrando as urgências que sempre apareciam antes da conta chegar ao valor certo. Com Renato, Simone havia estabelecido uma relação de respeito profissional que funcionava exatamente pelo que não precisava ser dito. Ela fazia o trabalho bem feito e ele pagava em dia. Ela não entrava no escritório quando a porta estava fechada. Ele não perguntava sobre a vida dela. Quando Davi estava lá, Simone cuidava dele com uma atenção genuína que ia além do contratado. Ajudava com a lição de matemática sentada à mesa da cozinha, ouvia as histórias sobre a escola com interesse real, conhecia o nome de cada personagem do mangá que o menino estava lendo. Davi a adorava com a fidelidade incondicional das crianças por quem de fato se importa com elas. A chamava de Cici desde os 6 anos e o apelido havia grudado como algo carinhoso que ela carregava com um sorriso pequeno que aparecia toda vez que ele a chamava assim. Renato não havia percebido nada disso. Havia percebido que a casa estava limpa. Havia percebido que a roupa estava passada. Havia percebido algumas vezes que havia comida na geladeira que ele não havia comprado. Mas havia processado tudo isso como consequência natural de pagar um salário. Da mesma forma que processava ter internet rápida porque pagava uma mensalidade alta ou ter carro com gasolina porque havia um posto conveniado com o condomínio. O mundo de Renato Cavalcante funcionava porque havia uma série de sistemas eficientes que ele havia contratado e que operavam em segundo plano enquanto ele se concentrava no que considerava importante. Foi em novembro, numa terça-feira, entre o fechamento do balanço trimestral e uma reunião com o banco sobre a linha de crédito para a obra do Tatuapé, que Renato teve a ideia da confraternização. A empresa nunca havia feito um evento de fim de ano para todos os funcionários juntos.
Os sócios comemoravam entre si num jantar discreto. O pessoal administrativo fazia um amigo secreto na copa. Os operários da obra faziam alguma coisa que ele não sabia direito. Havia uma fragmentação que, naquela terça-feira, por alguma razão que ele não conseguiu identificar depois, pareceu errada. Vamos fazer uma festa, ele havia dito para Carla, sua assistente, com a mesma objetividade com que pedia um relatório. Um salão, boa comida, todo mundo junto. Sócios, administrativo, pessoal de apoio, todo mundo. Carla havia confirmado e começado a organizar imediatamente. Renato havia voltado para a planilha. Na semana seguinte, quase por impulso, havia pedido para Carla incluir Simone no convite. Era o gesto certo a fazer. Um reconhecimento. Havia pensado nisso por aproximadamente 40 segundos e havia passado para o próximo item da agenda. Simone havia recebido o convite num envelope com o cabeçalho da Cavalcante Incorporações, que Carla havia deixado sobre a bancada da cozinha numa quinta-feira. Ela havia lido, guardado de volta no envelope e terminado de passar a blusa de linho bege de Renato sem comentar nada. Àquela altura, já tinha aprendido que esse tipo de convite não era uma pergunta. Era uma cortesia formal que esperava uma resposta igualmente formal. E ela havia respondido da única forma que lhe parecia adequada, com um sim educado que não revelava nem entusiasmo nem relutância. Estava acostumada a se sentir fora de lugar em ambientes assim. Havia aprendido a navegar esse desconforto com a mesma competência silenciosa com que navegava tudo o mais. O sábado da festa chegou com o céu baixo e a promessa de chuva que São Paulo carregava no ar como uma dívida não quitada. O salão era no Itaim Bibi, numa rua paralela à Faria Lima, num espaço de eventos que Carla havia alugado e decorado com luzes quentes e mesas cobertas de toalha branca, garçons circulando com bandejas de canapés e um DJ num canto tocando MPB suave que não atrapalhava as conversas. Renato chegou cedo, às 8 em ponto, de terno escuro sem gravata. O jeito de anfitrião eficiente tomando conta do corpo antes mesmo de cumprimentar o primeiro convidado. Circulou pelos sócios, trocou apertos de mão com os gerentes, riu de um comentário de Rafael Drummond sobre a campanha de novembro, olhou o celular uma vez por hábito e o guardou de volta no bolso por decisão. Era uma noite de trabalho diferente. Havia prometido a si mesmo que seria. 40 minutos depois de sua chegada, a porta do salão abriu outra vez. Renato estava no meio de uma frase. Falava com Augusto Mendes, seu contador de 15 anos, sobre uma questão de depreciação de ativo que havia surgido na última auditoria. E a frase tinha começo, meio e estava prestes a ter fim, quando a porta do salão se abriu e ele levantou os olhos por reflexo, pelo mesmo instinto de anfitrião que o fazia monitorar entradas e saídas sem esforço consciente. A frase ficou sem fim. Simone Ferreira estava parada no vão da porta por 3 segundos, o tempo que levou para seus olhos se ajustarem ao contraste entre a rua escura e as luzes quentes do salão. 3 segundos em que Renato a viu sem que ela percebesse que estava sendo vista. Ela usava um vestido verde escuro, da cor de folha molhada depois de chuva, com um corte simples que terminava pouco abaixo do joelho. O tecido caía com uma leveza que não era cara, mas era exata, do jeito que algumas coisas simples são exatas sem tentar ser. O cabelo estava solto pela primeira vez desde que ele se lembrava, comprido, ligeiramente ondulado, emoldurando um rosto que ele conhecia de todo dia e que naquele momento parecia pertencer a outra mulher. Ela havia passado um batom vinho discreto e carregava uma bolsa pequena de couro falso que ela segurava com as 2 mãos na frente do corpo, o gesto contido de quem está avaliando o território antes de entrar de fato. «Renato», disse Augusto do seu lado. Ele não respondeu imediatamente. Havia algo acontecendo dentro do peito que ele não conseguia nomear com a velocidade que costumava nomear coisas.
Era como se o ar do salão tivesse mudado de temperatura por um segundo e voltado ao normal, mas deixado alguma coisa diferente em seu lugar. Simone encontrou a recepcionista do escritório perto da entrada. As duas se cumprimentaram com um abraço breve e ela relaxou visivelmente os ombros, como se houvesse encontrado um ponto de apoio seguro numa sala de desconhecidos. Sorriu. Era um sorriso que Renato não havia visto antes. Não aquele sorriso profissional e contido do dia a dia, mas algo mais amplo, mais real, que aparecia quando ela não estava sob observação. Não era para você ficar assim, ele murmurou para si mesmo, sem que ninguém ouvisse. A voz saiu baixa, quase sem som, mais pensamento que fala. Augusto disse alguma coisa sobre a questão do ativo. Renato assentiu, os olhos voltando para o contador com a competência automática de quem sabe parecer presente enquanto está completamente em outro lugar. Ele não entendia o que havia sentido. Ou talvez entendesse e ainda não tivesse encontrado a permissão para reconhecer. A noite avançou com a liturgia previsível dos eventos corporativos bem organizados. Renato circulou, cumprimentou, ouviu, respondeu, cumpriu a função de anfitrião com a eficiência de sempre. Uma parte dele estava fazendo tudo isso enquanto outra parte, pequena e teimosa, ia localizando Simone no salão de tempos em tempos com a discrição de quem finge não estar fazendo isso. Ela ficou perto da recepcionista durante a primeira hora, conversando com a naturalidade tranquila de quem não precisa impressionar ninguém. Aceitou um canapé da bandeja do garçom com um obrigada genuíno que o garçom não esperava e que o fez sorrir. Bebeu água e depois um suco de maracujá, recusou o champanhe com um gesto simples. Não estava desconfortável, Renato percebeu. Estava reservada, que era diferente. Havia uma distinção entre quem não pertence a um lugar e quem simplesmente escolheu não se dissolver nele. Foi então que Rafael Drummond a encontrou. Rafael tinha 38 anos, era sócio minoritário há 6 e possuía o tipo de presença que funcionava em festas da mesma forma que uma música alta funciona num carro. Ocupava o espaço antes que você percebesse que havia sido ocupado. Era bem apessoado, sim, no sentido objetivo da palavra, com o bronzeado de quem vai à praia em outubro e os dentes brancos de quem cuida com atenção. Cruzou o salão com um copo de uísque na mão e um sorriso que ele havia praticado o suficiente para parecer espontâneo e chegou até Simone com a desenvoltura de quem nunca hesita. Renato estava do outro lado do salão, a uns 12 metros de distância, ouvindo o gerente comercial falar sobre a meta de janeiro, quando viu Rafael se aproximar de Simone. Viu ela erguer os olhos do copo com uma expressão levemente surpresa. Viu Rafael dizer alguma coisa que ela não conseguiu ouvir por causa da distância e da música. Viu ela dar uma risada contida, o tipo de risada de quem não sabe bem o que fazer com a atenção que está recebendo. E então a música trocou para algo com mais ritmo e Rafael estendeu a mão em gesto de convite e Simone hesitou e depois riu daquele jeito sem jeito de quem está sendo convencida de algo que não havia planejado e aceitou. Algo dentro de Renato Cavalcante, que ele não havia usado em muito tempo, acordou de forma abrupta e incômoda. Não era ciúme no sentido que ele conhecia do casamento, aquele ciúme territorial com fundamento em direito e história. Era outra coisa. Era o ciúme de quem percebe, pelo único ângulo que o ciúme oferece com honestidade brutal, que havia algo ali que ele queria e que nunca havia reconhecido querer. Não havia direito nenhum. Havia apenas a visão de Simone no meio da pista, leve de uma forma que ele nunca havia visto, os braços se movendo com uma descontração genuína, rindo de algo que Rafael havia dito, completamente diferente da mulher que chegava às 7 da manhã, com o cabelo preso e os olhos no trabalho. Ela era livre ali. Ele percebeu isso apenas quando sentiu que não queria que ela fosse. Inventou uma desculpa para si mesmo e para o gerente comercial, algo sobre precisar pedir uma música ao DJ, e atravessou o salão com passos normais que precisaram de esforço para serem normais.
Ficou perto do DJ por tempo suficiente para que a desculpa fosse verossímil, mas seus olhos foram para a pista. Simone dançava com a modéstia de quem não está tentando impressionar, mas havia algo nos movimentos dela que era absolutamente natural, absolutamente ela. E Rafael estava sorrindo da forma que homens sorriem quando percebem que a atenção que estão recebendo vale mais do que esperavam. Renato ficou parado ali por mais tempo do que havia planejado. Quando voltou para o grupo de convivência, trocou de assunto 3 vezes em 10 minutos, o que era incomum para um homem que, em geral, conduzia conversas com linha reta. Augusto trocou um olhar com o gerente jurídico, que nenhum dos dois comentou em voz alta. A festa encerrou por volta da meia-noite. As despedidas foram calorosas, o tipo que fica mais fácil quando a noite foi boa e a bebida foi suficiente. Renato ficou até o final, como era sua função de anfitrião, cumprimentando quem saía, agradecendo a presença com as palavras certas. Simone esperava o Uber do lado de fora do salão quando ele saiu por último, depois que o salão havia sido entregue à equipe de limpeza e ele havia conversado com Carla sobre os detalhes da nota fiscal do buffet. "Está esperando o carro?" Ele perguntou, mais por reflexo do que por planejamento. "Sim", ela disse. "Já pediu. Deve chegar em uns 15 minutos." Cancela. Renato pegou o celular. "O meu está chegando agora. Seu apartamento fica do caminho." Ela abriu a boca para recusar. Ele viu isso com clareza. O movimento automático de quem está acostumada a não aceitar favores que possam ser interpretados como dívida. Mas então, o vento frio da noite paulistana passou pela rua com aquela frieza específica de dezembro que engana quem acha que São Paulo não tem inverno. E ela fechou a boca e cancelou o carro. O Uber era um Corolla preto, como sempre. O motorista cumprimentou e pôs o GPS sem falar mais nada. O tipo de profissional que havia aprendido a ler o silêncio dos passageiros como instrução. Renato e Simone ficaram no banco de trás, com a janela da cidade passando ao lado. As luzes da Faria Lima cedendo espaço progressivo para as ruas menos iluminadas no caminho à Zona Leste. O silêncio entre eles tinha um peso diferente do silêncio do apartamento, que era o silêncio do patrão e da funcionária, operando cada um na própria órbita. Este silêncio tinha textura, tinha consciência mútua. Renato olhou para a frente. Simone olhou para a janela. "Você dança bem", ele disse eventualmente, sem ter planejado dizer. Ela virou o rosto da janela com uma expressão levemente surpresa, como se não esperasse que ele houvesse prestado atenção. "Não danço não", ela disse. "Só me movi sem pisar no pé de ninguém. Para mim pareceu dançar bem." Ela não respondeu imediatamente. Ficou um momento olhando para ele com aquela expressão avaliativa que ele estava aprendendo a reconhecer. O olhar de quem está decidindo qual é o peso real de uma frase antes de responder. Depois virou de novo para a janela. "Foi uma boa festa", ela disse. "Foi", ele concordou. O carro parou 6 minutos depois, numa rua de casas baixas com calçadas irregulares, a poucos quarteirões do Jardim Helena. Simone abriu a porta, desceu e então virou para ele antes de fechar. "Obrigada pelo convite", ela disse. Renato a olhou da janela do carro. "Você merecia estar lá", ele respondeu. A frase saiu mais séria do que ele pretendia, mais direta, com um peso que não era o peso de um patrão sendo cortês com uma funcionária. E os dois sabiam disso, embora nenhum dos dois tivesse vocabulário disponível naquele momento para nomear o que exatamente era. Simone fechou a porta. O carro arrancou. Renato ficou olhando para a rua escura até a curva apagar o quarteirão. No caminho de volta para o Morumbi, com a cidade passando pelas janelas, no silêncio do Corolla preto, ele ficou pensando na frase que havia murmurado sozinho na entrada do salão. Não era para você ficar assim. O que havia querido dizer com isso? Exatamente. Assim como? Bonita. Ela sempre havia sido bonita. Havia alguma objetividade em reconhecer isso mesmo sem ter reconhecido antes. Mas não era só isso.
Havia sido o sorriso, havia sido o jeito livre de se mover. Havia sido o fato de que, por 40 minutos, ela havia sido simplesmente uma pessoa num salão. E ele havia visto pela primeira vez quem ela era quando não estava sendo paga para estar em algum lugar. Chegou no apartamento, soltou a gravata, ficou de pé diante das janelas imensas, olhando para as luzes do Morumbi abaixo, e percebeu que estava esperando alguma coisa que não sabia nomear. Levou 3 dias para que a vida voltasse à superfície habitual. Na segunda-feira de manhã, Simone chegou às 7 como sempre, o cabelo preso de volta no coque prático, a expressão profissional e contida de sempre. Renato estava no escritório improvisado no segundo quarto e a cumprimentou com a brevidade habitual. Ela agradeceu de volta e foi direto para a cozinha. Tudo era normal. Tudo era exatamente como havia sido antes do sábado. Exceto que não era, e Renato sabia disso, e não sabia o que fazer com esse saber. Começou a notar coisas que sempre haviam existido, mas que ele havia processado como parte do plano de fundo. Na terça-feira, ouviu Simone e Davi conversando na cozinha sobre a prova de ciências que o menino tinha na quinta. Ela estava ajudando-o a entender o ciclo da água com uma paciência minuciosa, usando o exemplo da janela embaçada pelo vapor da chaleira para explicar condensação, e Davi havia gritado aquele "ah" de criança que entende algo pela primeira vez. E os dois riram juntos com aquela cumplicidade que só existe entre pessoas que genuinamente gostam uma da outra. Renato ficou parado no corredor por um momento, antes de continuar para o quarto. Na quarta-feira, encontrou um bilhete sobre a bancada da cozinha, escrito à mão numa folha de bloco de notas, com letra redonda e aplicada. "Fiz caldo de frango. Está na geladeira. Tem que comer. S." Havia uma seta apontando para a panelinha com a tampa de vidro dentro da geladeira. Renato ficou olhando para o bilhete por mais tempo do que um bilhete justificava. Havia algo naquele tom direto, no "tem que comer", sem ponto de interrogação, sem a suavização polida que as pessoas costumam usar com quem paga seu salário, que o atingiu de uma forma que ele não havia esperado. Era a voz de alguém que havia notado que ele não havia jantado em 2 dias. A voz de alguém que havia se importado com isso sem ser contratada para se importar. Ele aqueceu o caldo. Era simples e exato, com cheiro de casa de verdade, do tipo de comida que ninguém aprende em curso, mas que mãos que cozinham com intenção sabem fazer. Comeu de pé, sobre a bancada, olhando para o bilhete dobrado ao lado da panelinha, e sentiu algo no peito que era difícil de categorizar. A quinta-feira chegou com chuva. São Paulo tinha um jeito específico de chover em dezembro que não tinha nada de poético. Era uma chuva operária, eficiente e sem cerimônia, que começava à tarde e inchava as calçadas e transformava o trânsito da cidade inteira numa imobilidade coletiva que durava horas. Renato saiu do escritório às 9 da noite, o que era cedo para os seus padrões, e chegou no Morumbi às 21h12, depois de 40 minutos num percurso que normalmente levava 20. O porteiro disse boa noite, com o guarda-chuva ainda pingando na mão. O elevador subiu em silêncio. Quando abriu a porta do apartamento, a luz da cozinha estava acesa. Simone estava sentada no banco alto da bancada com o casaco no colo e a bolsa pendurada no ombro, o celular na mão e a expressão de quem já esperou tempo suficiente para saber que vai esperar mais. Ela levantou os olhos quando ele entrou e havia uma fração de segundo de desconforto mútuo, o constrangimento de ser encontrado onde não se esperava ser encontrado. "O ônibus atrasou", ela disse antes que ele perguntasse. A voz não tinha desculpa, tinha apenas informação. 40 minutos até agora. A chuva fechou na radial. Renato soltou o casaco numa cadeira. "Por que não me ligou?" "Para quê?" Ele ficou um momento sem resposta. Não havia uma resposta que soasse certa sem soar paternalista, e ela sabia disso.
e ele percebeu que ela sabia enquanto ela o olhava com aquela expressão direta que não era rude, mas que também não acolhia respostas fáceis. Para eu ter trazido você, ele disse assim mesmo, mais simplesmente do que havia planejado. Simone olhou para ele por um segundo. Você saiu mais tarde do que eu normalmente vou embora. Eu sei. Ele foi até a máquina de café. Você quer café enquanto espera? Ela hesitou. O hesitar era visível nela de uma forma que ele havia começado a aprender a ler. Não era indecisão, era avaliação. Ela avaliava o peso das coisas antes de aceitar ou recusar, como quem sabe que todo sim carrega uma cadeia de consequências. Pode ser, ela disse. O apartamento estava silencioso, com a chuva batendo nas janelas imensas, como ruído de fundo, aquele som branco e constante que São Paulo usava para preencher as noites de dezembro. Renato preparou 2 cafés, com os movimentos precisos que havia aprendido na máquina italiana, que havia comprado há 2 anos e que Simone limpava toda semana sem nunca ter usado. Ele pôs as 2 xícaras na bancada e sentou do lado oposto dela, com o mármore branco entre os dois como um território neutro. Por um momento nenhum dos dois falou. Havia algo estranho e ao mesmo tempo não estranho naquilo. 2 adultos bebendo café numa cozinha iluminada com chuva lá fora. E Renato percebeu, com aquela clareza que às vezes chega antes que a gente esteja pronto para ela, que aquele era o momento mais parecido com uma conversa real que ele havia tido em semanas, talvez meses. Sua mãe deve estar preocupada, ele disse. Simone levantou os olhos da xícara. Já mandei mensagem. Ela mora com você? No mesmo apartamento. Ela envolveu a xícara com as 2 mãos, o gesto instintivo de quem busca calor. Eu e ela, 2 quartos. Ela trabalha? Não consegue mais. Hipertensão. Não pode carregar peso, não pode ficar muito tempo em pé. Uma pausa. Passou anos como auxiliar de cozinha. O corpo cobrou. Renato assentiu devagar. Havia uma coisa na forma como ela disse isso, sem lamento, sem dramatismo, apenas com a fatalidade pragmática de quem integrou essa realidade à própria estrutura de vida e seguiu em frente porque não havia outra opção, que o silenciou de uma forma que não era desconforto, era respeito. Só vocês 2? Ele perguntou. Tenho um irmão no interior, Araçatuba, mas não aparece muito. Uma sombra atravessou o rosto dela de forma rápida, tão rápida que ele quase não viu. Fica a mim e ela. O celular de Simone vibrou na bancada. Ela olhou, a expressão mudando para um alívio contido. O ônibus voltou a circular. Terminou o café com um gole rápido, pegou a bolsa. Obrigada pelo café. Espera. A palavra saiu antes de Renato pensar. E quando pensou, deixou estar. A chuva ainda está forte, fica mais 10 minutos. Ela o olhou. Aquele olhar avaliativo de novo. 10 minutos, ele disse. Ela colocou a bolsa de volta no colo. Os 10 minutos viraram 20. E os 20 viraram mais, sem que nenhum dos dois monitorasse o tempo de forma consciente. A chuva continuava lá fora. E a conversa foi encontrando seus próprios caminhos da forma que as conversas fazem quando as pessoas param de gerenciá-las. Ela falou sobre Dona Maria, sobre a hipertensão que oscilava conforme o estresse e o calor, sobre a dificuldade de fazer a mãe seguir o regime de sódio quando ela havia passado a vida inteira cozinhando com sal no olho. Ela faz a comida sem sal e fica olhando para mim com cara de quem está sendo punida, Simone disse. E havia uma ternura irritada na voz que era completamente humana, completamente real. Renato riu, o tipo de riso que sai sem aviso e que é diferente dos risos sociais. E o som dele no apartamento silencioso soou levemente estranho, como um instrumento que não era tocado a tempo. Então ele falou sobre Davi. Sobre a culpa do pai ausente, que ele havia nomeado assim para si mesmo, num momento de lucidez, mas que ainda doía como nomeação. Sobre os 15 dias em que o filho estava lá,
E ele tentava compensar com programas e passeios o que não conseguia compensar com presença cotidiana. E como Davi, com os 8 anos dele, já havia aprendido a não cobrar o que sabia que não adiantava cobrar. E como isso era de longe a coisa mais triste que Renato havia observado na própria vida. Ele me olha às vezes com uma paciência que ele não devia ter precisado aprender. Ele disse. A voz saiu menos controlada do que pretendia. Ele olhou para a xícara. Simone ficou em silêncio por um momento. Ele sabe que você tenta, ela disse. Tentar não é suficiente. Não é. Mas é o que diferencia os que melhoram dos que não melhoram. Ela disse isso com a objetividade tranquila de quem não está tentando consolar. Está apenas dizendo o que pensa. Davi vai lembrar que o pai tentou. Isso conta. Renato a olhou. Havia alguma coisa em receber uma verdade direta de alguém que não tinha interesse em suavizá-la, que chegava diferente das validações cuidadosas dos amigos e do psicólogo que ele havia frequentado por 4 meses depois do divórcio e depois abandonado, porque as sessões começavam a parecer mais um item de agenda do que qualquer coisa real. Você queria ser enfermeira, ele disse, sem saber de onde havia puxado aquela informação que havia sido dita no escritório da empresa meses atrás, antes mesmo de existir qualquer conversa real entre eles, num formulário de admissão relido uma vez e guardado numa pasta. Mas havia ficado. Em algum lugar havia ficado. Simone piscou, levemente surpreendida. Técnica de enfermagem, ela corrigiu. É diferente. Quanto custa o curso? A expressão dela fechou um pouco. O olhar avaliativo voltou, mais cauteloso dessa vez. 3.200. E você está juntando. Estou. A voz não tinha tom de pedido. Era informação. Ponto final. Há quanto tempo? Uma pausa. 2 anos. Renato não disse nada imediatamente. Havia uma matemática simples ali que ele processou sem precisar de papel. 2 anos guardando parcelas de um salário de 2.100, com aluguel de 850, com mãe a sustentar, com a imprevisibilidade de toda a vida que não tem margem. A conta não fechava fácil, e ela estava juntando assim mesmo, com a teimosia silenciosa de quem plantou uma semente em terra dura e continua molhando porque não concebe a alternativa. Você vai conseguir, ele disse. Eu sei, ela respondeu. Sem dúvida, apenas certeza. Pela primeira vez em anos, Renato Cavalcante ficou quieto diante de alguém e não sentiu a necessidade de preencher o silêncio. Ficaram assim por um momento, a chuva amainando lá fora, a cozinha branca e iluminada ao redor, 2 cafés que haviam esfriado nas xícaras. Simone levantou, verificou o celular. O ônibus está chegando no ponto. Pegou a bolsa, o casaco. Boa noite, Renato. Era a primeira vez que ela usava o nome dele sem o doutor na frente, sem o senhor. Ele percebeu isso, e ela percebeu que ele percebeu, e nenhum dos dois comentou. Boa noite, Simone. Ela saiu. Ele ficou sentado na bancada, ouvindo o elevador descer. Depois, o silêncio do apartamento se reinstalando ao redor dele como água que preenche um espaço. Ficou ali por mais tempo do que deveria, olhando para as 2 xícaras na bancada e pensando que havia ficado esperando ela continuar falando. Não havia percebido isso até aquele momento, e perceber perturbou alguma coisa dentro dele que havia estado arrumada e quieta por tempo suficiente para parecer permanente. Nos dias seguintes, Renato acordou com uma consciência diferente do apartamento. Era o mesmo espaço de sempre, branco e preciso, mas havia algo nas manhãs em que Simone chegava e em que o cheiro de café se espalhava pela cozinha e a voz dela chamando Davi para o café da manhã chegava pelo corredor, que tornava o espaço levemente diferente do que era quando estava vazio. Ele havia vivido nessa diferença por meses sem nomeá-la. Agora havia um nome, ainda sem forma completa, ainda recusado em parte, mas presente como um peso novo no peito que não ia embora. Numa sexta-feira, saiu do escritório improvisado e foi até a cozinha buscar água.
e encontrou Simone com os óculos de grau que ele nunca havia visto antes, sentada à mesa, lendo o manual de um eletrodoméstico com a concentração de uma estudante. Os óculos eram de armação fina, um pouco torta de um lado, obviamente velhos. Ela os tirou rapidamente quando o viu, como se fosse algo a esconder. "Pode deixar", ele disse. Ela o olhou. "Os óculos, pode deixar." Ela ficou quieta por um momento. Depois os colocou de volta, devagar, sem desviar o olhar dele, e havia nesse gesto pequeno uma quantidade desproporcional de coragem que ele não sabia bem como segurar. Foi numa segunda-feira da segunda semana de dezembro que o apartamento branco começou a rachar. Renato estava numa ligação com o banco quando o telefone fixo do escritório piscou com o número de Patrícia. Ele deixou passar. Ela ligou de novo 5 minutos depois. Na terceira ligação, ele saiu da chamada com o banco e atendeu. A voz de Patrícia tinha aquela precisão cortante que ele havia aprendido a reconhecer nos últimos meses de casamento, como sinal de que havia algo grande por trás do que estava sendo dito. "Preciso falar com você sobre a guarda de Davi", ela disse sem preâmbulo. "Pessoalmente, esta semana. O que aconteceu?" Nada aconteceu ainda. O ainda carregava todo o peso da frase. "Mas tenho informações que me preocupam e prefiro resolver isso de forma civilizada antes de precisar envolver advogados de novo." Renato ficou imóvel. "Que informações?" "Patrícia. O nome saiu controlado, o modo empresário tomando conta. Aquele recurso automático de levantar muros quando o terreno treme." "Que informações?" Uma pausa calculada do outro lado. "Rafael Drummond me ligou na sexta. Disse que você passou a noite toda olhando para sua empregada na festa de fim de ano." Outra pausa. "E que a levou para casa." O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade específica, aquela qualidade de palavras que foram ditas e não podem ser desditas, que ocupam o ar e não se dissolvem. "Não tem nada de errado nisso", ele disse. "Não estou dizendo que tem." A voz de Patrícia era de gelo equilibrado. "Estou dizendo que estou preocupada com o ambiente em que Davi está. E que se houver qualquer situação que comprometa a estabilidade dele, eu tenho o direito e a intenção de revisitar o acordo de guarda." Renato ficou ouvindo o tique do relógio Brown na sala por alguns segundos antes de responder. "Podemos conversar quando você quiser", ele disse. A voz foi firme. O que havia debaixo da voz era outra coisa. Patrícia desligou. Ele ficou sentado no escritório com o telefone ainda na mão, e o que havia começado como um peso novo no peito, de repente tinha arestas. Renato ligou para Leonardo Farhat, seu advogado, naquela mesma tarde. Léo tinha 52 anos e havia acompanhado o divórcio do início ao fim com uma objetividade cirúrgica que Renato havia apreciado e que naquele momento, ouvindo a análise fria da situação, encontrava perturbadora. Qualquer envolvimento com funcionária doméstica durante processo de revisão de guarda é munição. Léo disse com a mesma naturalidade com que comentaria o clima. Especialmente com ex-cônjuge litigante. "Não vou te dizer o que fazer com sua vida pessoal, mas vou te dizer o que isso faz com a sua posição legal." A posição legal de Renato Cavalcante estava ameaçada. Davi estava ameaçado. Ele desligou o telefone e ficou olhando para a parede branca do escritório por um tempo longo. E o que havia dentro dele foi sendo organizado com a eficiência dolorosa de um homem que há muito tempo aprendeu a organizar qualquer coisa que doesse em caixas funcionais. Aqui fica a emoção. Aqui fica a decisão. A emoção não manda, a decisão manda. Na manhã seguinte, quando Simone chegou às 7, ele estava na cozinha com o laptop aberto e a postura fechada que ela nunca havia visto nele antes. Não aquela postura de workaholic focado, que era o estado normal dele, mas uma postura diferente, rígida de uma forma que não era trabalho, era distância deliberada. "Bom dia", ela disse. "Bom dia." A voz foi educada e neutra e completamente impessoal, do tipo que não abre caminho para nenhum desdobramento. Ela foi para a cozinha. Ele ficou no laptop.
O apartamento, que havia tido por alguns dias um peso levemente diferente no ar, voltou a ser o showroom branco e silencioso que sempre havia sido. E Simone, que havia aprendido a ler ambientes com a precisão de quem passou 11 anos navegando casas alheias, percebeu a mudança imediatamente, com aquela sensibilidade afinada de quem sabe que o termômetro social virou sem entender o porquê. Durante os 3 dias seguintes, Renato Cavalcanti foi o homem mais eficiente e mais impenetrável que havia sido desde os primeiros anos da empresa, quando havia aprendido que deixar pessoas entrarem custava mais do que mantê-las do lado de fora. Chegava cedo no escritório, saía tarde, respondia e-mails com a velocidade de uma máquina, conduziu 2 reuniões na Faria Lima e uma videoconferência com o escritório de advocacia com a precisão de um instrumento bem calibrado. Em casa, quando estava, ficava no segundo quarto com a porta semifechada e a música de fundo do laptop que ele usava como sinal universal de ocupado. Com Simone, era educado. Era sempre educado. Era o tipo de educação que é mais fria que a indiferença, porque a indiferença pelo menos não escolhe, é apenas ausência. A educação deliberada é uma escolha ativa de manter alguém no lugar. E Simone, que havia passado 11 anos aprendendo a diferença, sabia exatamente o que era. Na quarta-feira, Davi estava no apartamento e pediu para Simone ajudá-lo com um trabalho sobre animais do Pantanal. Ela sentou com ele à mesa da sala, os dois inclinados sobre o caderno com a cumplicidade de sempre, a voz dela explicando a diferença entre a ariranha e a lontra, com uma paciência que fazia o menino prestar atenção de um jeito que a professora dele ainda estava tentando descobrir como. Renato passou pelo corredor, parou por um segundo no vão da porta, viu os dois ali e continuou andando. Davi levantou os olhos tarde demais para vê-lo parar. Na quinta-feira, Simone foi até o escritório improvisado bater na porta. "Com licença", ela disse. A voz era a de sempre, clara e direta. "Preciso de um minuto." Renato tirou os olhos do laptop. "Pode falar." E ela entrou. Ficou de pé na frente da mesa, a postura ereta que ele havia passado a reconhecer como a postura dela quando estava dizendo algo que havia pensado antes de dizer. Queria saber se fiz algo errado. Renato abriu a boca para responder e ela continuou antes que ele pudesse. "Não é pergunta retórica. Se errei em alguma coisa, quero saber o que para corrigir. Se não errei, também quero saber." Ela o olhou com aqueles olhos diretos que não tinham agressividade, mas que não tinham recuo. "Porque a diferença no tratamento está clara, e eu prefiro honestidade a adivinhar." Havia tanto que ele poderia ter dito naquele momento. Havia a verdade que era complicada e legal, e tinha o nome de Davi e de Léo Farhat, e de uma revisão de guarda que ele não podia arriscar. Havia também a mentira, que seria simples e cruel, e havia o meio-termo, que era o que escolheu. "Não fez nada errado. Estou com questões no trabalho." Simone o olhou por um momento mais longo do que necessário. "Certo", ela disse, e saiu. Mas a expressão dela ao sair não era a expressão de alguém que havia recebido uma explicação satisfatória. Era a expressão de alguém que havia recebido exatamente o que esperava receber e que havia terminado de tirar a sua conclusão antes mesmo de fechar a porta. Renato ficou olhando para a porta fechada e soube que havia errado. Não da forma que Léo Farhat definiria como erro. Da forma que importa mais e que não cabe em nenhum documento. A carta chegou numa segunda-feira de manhã. Não era uma carta de verdade, era uma mensagem de texto enviada às 6h42 da manhã, antes do horário em que ela normalmente chegava, o que por si só já era sinal do cuidado com que havia sido preparada. "Renato, informa o meu pedido de demissão com cumprimento de aviso prévio de 15 dias, conforme acordo de trabalho. Agradeço o período de trabalho. Simone F." Ele leu a mensagem sentado na borda da cama, com o cabelo ainda bagunçado do sono, e sentiu o estômago afundar de uma forma que não era surpresa. Era o reconhecimento de algo que havia feito acontecer.
Ela chegou às 7. Havia algo diferente na postura dela desde a entrada. Não uma postura de conflito, mas de resolução, aquela diferença sutil entre uma pessoa que ainda está decidindo e uma pessoa que já decidiu. Trabalhou com a competência de sempre, fez o café de Davi, dobrou a roupa, limpou o banheiro com aquela atenção ao detalhe que ele havia começado a notar e que agora notava com uma agudeza dolorosa, porque sabia que estava contando os dias. Às 3 da tarde, ele foi até a cozinha. Ela estava limpando o fogão. Continuou limpando quando ele entrou. "Quero entender o motivo", ele disse. Simone parou o movimento da esponja. Ficou de costas por um segundo. Depois se virou, tirou as luvas de borracha com calma, as pôs sobre a bancada e o olhou. 11 anos trabalhando em casas como essa, ela disse. A voz era baixa e absolutamente estável. Aprendi a identificar quando sou bem-vinda e quando sou tolerada, quando passo de pessoa para mobília. Não é isso. Não estou pedindo confirmação. Ela interrompeu, sem elevar o tom nem uma fração. Estou explicando o meu motivo porque você perguntou. Uma pausa. A festa foi um erro meu. Não devia ter aceitado o convite. Por que foi erro? Porque criei a impressão errada. Os olhos dela eram diretos e completamente sem drama. Para você, para mim, não sei. O que sei é que depois de anos de um relacionamento profissional que funcionava, em 2 semanas virou outra coisa. E aí voltou ao que era, mas pior. Uma pausa curta. Não preciso de emprego onde sinto que incomodo. Renato ficou parado no meio da cozinha, com aquelas palavras pousando ao redor dele como objetos que tinham peso. Havia tanto para responder. Havia a verdade de Patrícia e de Léo Farhat e da guarda de Davi, que ele havia usado como justificativa para fazer exatamente o que ela estava descrevendo. Havia o reconhecimento de que ela estava certa em cada frase. Havia o impulso de explicar, de se justificar, de usar a complexidade da situação como escudo. Usou o escudo. Há questões complicadas que não posso explicar agora. Simone pegou as luvas de borracha e as guardou embaixo da pia. Não precisa explicar. A voz tinha encerrado o assunto com uma firmeza que não era raiva. Era algo mais definido do que raiva. Era a dignidade de quem já soube mais vezes do que devia o que significa ser descartada com cortesia. Ela cumpriu os 15 dias com a mesma competência com que havia cumprido todos os outros dias dos anos anteriores. Não havia frieza, não havia descuido, havia apenas a competência profissional pura que existia antes de qualquer outra camada ter sido adicionada. Davi percebeu alguma coisa. E foi mais quieto do que o habitual, com o radar das crianças que sentem antes de entender. Na última sexta-feira, quando ela foi embora com o acerto e o certificado de experiência que Renato havia preparado com todos os valores corretos, ela disse tchau para Davi com aquele sorriso real e genuíno que era diferente de todos os outros sorrisos que ela tinha. E o menino a abraçou pela cintura com os braços finos de 8 anos, apertando com força de quem não quer soltar. "Você vai voltar, Cici?" Ele perguntou com a voz abafada contra o casaco dela. Simone passou a mão no cabelo dele. "Vai ficar tudo bem", ela disse. Que não era a mesma coisa que sim, mas era tudo que ela tinha. Renato ficou na porta do corredor vendo a cena. Não disse nada. Ela saiu, o elevador desceu. O apartamento ficou do jeito que sempre havia sido antes. Branco, preciso, silencioso e completamente vazio. Nas 3 semanas seguintes, Renato Cavalcante foi o homem mais competente e mais miserável de São Paulo, e sabia das duas coisas ao mesmo tempo, o que tornava cada uma pior. O trabalho funcionava. A empresa funcionava. Léo Farhat havia informado que Patrícia havia recuado provisoriamente da ameaça de revisão de guarda por falta de elementos concretos. O risco havia sido administrado com a eficiência de sempre. Tudo estava sob controle. O apartamento tinha uma nova diarista que vinha terças e quintas. Limpava bem, não deixava bilhetes, não conhecia o nome do mangá de Davi. Não havia motivo algum para que conhecesse.
Numa segunda-feira, Davi chegou para a quinzena dele com a mochila nas costas e foi direto para a cozinha com a expressão de quem já sabe o que vai encontrar. Abriu a geladeira, olhou para o interior, fechou de volta. Foi até o pai que estava na sala com o laptop. "Tem comida?" lhe perguntou. "Tem iogurte e suco", Renato disse. "Vamos jantar fora mais tarde." Davi ficou parado na frente dele, com aquela paciência que não devia precisar ter aprendido. "Cadê a Cise? Ela não trabalha mais aqui." "Por quê?" "Arrumou outro emprego." A mentira foi simples e rápida, e Renato a sentiu no momento em que saiu, como um arranhão interno. Davi o olhou com 8 anos de olhos que não eram ingênuos. "Ela foi embora por causa de você?" Renato abaixou o laptop. "Davi, é que você ficou esquisito antes dela ir embora." O menino encolheu os ombros com aquela forma desiludida de criança que esperava uma resposta diferente e decidiu não esperar mais. "Ela nunca ia embora sem falar comigo. Ela sempre me avisa quando vai mudar de emprego." Renato ficou olhando para o filho. Havia algo na observação simples e direta de Davi que desfez, em 30 segundos, a arquitetura cuidadosa que ele havia construído nas 3 semanas anteriores para manter o que havia feito dentro de uma categoria administrável. Davi tinha 8 anos e havia percebido o óbvio. Simone havia se despedido do menino, mas não havia se despedido dele. E havia uma informação enorme dentro dessa assimetria, que ele havia escolhido não olhar de frente. Pela primeira vez em muito tempo, Renato Cavalcante ficou completamente quieto. Não o quieto do workaholic que está processando uma planilha internamente. O quieto real, de quem parou de se mover, porque finalmente chegou ao lugar que estava evitando. Havia feito o que havia feito por medo. Não por Davi, não apenas por Davi. Havia Davi no meio, sim, e a ameaça havia sido real, mas a resposta ao medo havia sido abandonar alguém que havia feito algo raro. Havia o visto de verdade, havia se importado com ele enquanto pessoa e não enquanto status. Havia dito "tem que comer" num bilhete sem ponto de interrogação, porque não havia espaço na sua cabeça para a gentileza condicional. E ele havia tratado isso como ameaça a ser neutralizada. Não era uma história de classe social que ele havia contado para si mesmo, sobre patrão e funcionária e as complicações óbvias disso. Havia um pedaço de verdade nisso, mas não era a história inteira. A história inteira era que havia algo real acontecendo entre 2 adultos, e ele havia escolhido a versão segura, quando a versão segura havia se apresentado como desculpa plausível, e Simone havia pagado o preço dessa covardia, com uma demissão que ela não tinha razão nenhuma para pedir, exceto a sua própria dignidade, que era a única coisa que ela nunca havia negociado. Davi foi para o quarto. Renato ficou na sala com o laptop fechado no colo, olhando para a cidade lá fora pela janela imensa. Passou a noite acordado mais do que dormiu. Na manhã seguinte, quando Davi acordou e foi para a cozinha, Renato estava sentado à mesa com 2 copos de suco e uma expressão que Davi havia aprendido a reconhecer: o rosto do pai quando ele tinha tomado uma decisão. "Sabe o endereço da Simone?" Davi perguntou antes que o pai dissesse qualquer coisa, com a percepção direta das crianças que leram a situação antes dos adultos admitirem que ela existe. Renato olhou para o filho. Depois, pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Tinha o endereço. Havia ficado no contrato de trabalho, registrado numa pasta no computador que ele nunca havia precisado abrir. Jardim Helena. Número que ele digitou no Maps com uma mistura de determinação e aquele nervoso específico de quem sabe que o que vai fazer não tem garantia de resultado e vai fazer assim mesmo. No sábado seguinte, Renato Cavalcante saiu do Morumbi às 2 da tarde, num sábado de sol, e atravessou São Paulo de carro pelos seus 40 e tantos quilômetros de extensão, do alto do Morumbi até as ruas baixas do Jardim Helena, com a cidade inteira se espalhando ao redor, numa densidade que ele normalmente navegava de Uber sem prestar atenção. Prestou atenção dessa vez. Havia um São Paulo que ele conhecia,
de prédios envidraçados e valé e restaurantes com cardápios sem preço. E havia este, de padarias em esquinas, de crianças jogando bola em calçadas, de roupas no varal entre prédios de 2 andares que não tentavam ser mais do que eram. Estacionou na frente de um edifício de fachada simples, com caixas de correio enfileiradas no hall aberto. Subiu as escadas até o 2º andar. Bateu na porta do apartamento 2B. Houve um silêncio. Depois passos. Depois, a porta abriu. Simone Ferreira estava de camiseta e calça larga, o cabelo solto do mesmo jeito que havia estado na festa, os óculos tortos no rosto e a expressão de quem abriu a porta esperando o entregador e encontrou outra coisa completamente. Ficou olhando para ele sem dizer nada, e havia no olhar dela a mesma avaliação de sempre, só que amplificada, aquela capacidade de pesar o que está na frente antes de dar qualquer resposta. Não vim te oferecer o emprego de volta, ele disse imediatamente, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa ou fechar a porta. A voz estava controlada, mas não estava fria. Era a voz de alguém que preparou o que ia dizer e que está dizendo. Vim me desculpar por ter me comportado como covarde. Simone não abriu a porta mais. Não fechou também. Houve uma situação complicada com a guarda de Davi que me assustou e eu usei como justificativa para fazer o que era mais fácil. Ele não desviou o olhar. Não foi certo. Você não merecia o que eu fiz. O silêncio que se seguiu teve textura. Lá dentro, ele ouviu o som da televisão em volume baixo e a voz de uma mulher mais velha perguntando quem era. Um momento, mãe, Simone disse sem virar a cabeça. Renato ficou parado na soleira esperando. E então, porque havia dito tudo o que havia preparado, e a única coisa que restava era a pergunta que havia vindo com ele desde o Morumbi, disse, quero te convidar para jantar. Como pessoa, não como patrão. Os olhos dela não mudaram de expressão imediatamente. Havia um processo acontecendo ali que ele podia quase acompanhar, aquela avaliação meticulosa que ela aplicava a tudo o que importava, pesando cada variável com a seriedade de quem sabe que os seus erros custam mais do que os erros das pessoas que têm margem. Você sabe que isso complica tudo para você, ela disse. Não era uma pergunta. Eu sei. Patrícia não vai deixar barato. Provavelmente não. Seus sócios vão falar. Já estão falando. Uma pausa. Escolhi de qualquer jeito. Simone ficou olhando para ele por um momento que foi longo o suficiente para ele sentir o próprio coração batendo de forma inconvenientemente perceptível. Depois cruzou os braços. Vou pensar, ela disse, e fechou a porta. Não com violência, com firmeza, do jeito que Simone fazia tudo, com precisão e sem espaço para mal-entendido. Renato ficou parado na frente da porta fechada por alguns segundos. Depois desceu as escadas, foi até o carro e ficou sentado no banco do motorista com as mãos no volante olhando para o painel. Havia uma sensação estranha no peito que levou um momento para identificar. Não era certeza. Era exatamente o oposto de certeza. Era a abertura vulnerável de quem não sabe o resultado e escolheu ir assim mesmo. Não conseguiu lembrar a última vez que havia sentido isso. Dirigiu de volta para o Morumbi com o sol descendo sobre a cidade. As avenidas largas da Zona Leste, cedendo espaço progressivo para as do centro, depois para as do oeste. E São Paulo foi passando ao redor com toda a sua contradição enorme e barulhenta e indiferente. Havia algo diferente no caminho de volta. Não no trânsito, não na cidade. Nele. A semana que se seguiu foi a semana mais longa que ele havia tido em anos, no sentido específico de que estava presente nela, de uma forma que não estava acostumado a estar. Acordava e ficava um momento de olhos abertos antes de pegar o celular, o que nunca havia feito. Comia o almoço sentado, não em frente ao computador. Numa quarta-feira, saiu do escritório às 6 da tarde e ficou no carro estacionado na Faria Lima por 20 minutos, sem ir a lugar nenhum, apenas com a cidade do lado de fora e o silêncio do carro ao redor. E havia algo naqueles 20 minutos que era diferente de qualquer produtividade que ele havia gerado no dia.
Davi chegou na quinta para o fim de semana estendido e Renato ficou com ele de verdade, não no modo compensatório de programas e telas, mas presente de uma forma que incluía ficar sentado no chão da sala, montando o quebra-cabeça de 500 peças que o menino havia trazido e que demorou 3 horas e meia e ficou pela metade, porque o sono chegou primeiro. Davi dormiu com a cabeça no ombro do pai, no sofá cinza, e Renato ficou quieto, sem se mover, para não acordá-lo. Com o peso pequeno do filho no ombro e as luzes apagadas e a cidade lá fora. E sentiu alguma coisa que não conseguia nomear completamente, mas que era real, da forma que poucas coisas tinham sido reais nos últimos anos. O sábado seguinte havia completado a semana de espera, quando o celular vibrou às 11 da manhã com o número de Simone. Ele olhou para a tela por 2 segundos, antes de atender. "Pode ser sábado que vem", ela disse, sem preâmbulo. "Você escolhe o horário, eu escolho o lugar." O restaurante ficava numa rua lateral do Brás, que ele nunca havia passado, entre uma loja de tecidos fechada no sábado e um armarinho com grade de ferro na janela. A fachada era simples, sem nome em letras iluminadas. Apenas um letreiro de madeira pintado à mão que dizia "Dona Lourdes, comida caseira", com uma borda de flores que alguém havia pintado com carinho e sem pressa. Havia 6 mesas dentro e 2 na calçada. As toalhas xadrez vermelho e branco do tipo que ele havia visto na casa da avó há 25 anos e que havia achado que só existia na memória. Renato chegou 5 minutos antes, o que era o mínimo que conseguia fazer quando estava nervoso, e ficou parado na calçada com as mãos no bolso, olhando para o letreiro de madeira e tentando não parecer o que era. Um homem de terno caro, numa rua de comércio popular, que havia escolhido não usar o terno caro justamente por isso, e havia usado uma camisa de linho e calça escura, e mesmo assim estava claramente do lado errado da equação geográfica. Simone chegou no horário exato. Vinha a pé da estação de metrô a 2 quarteirões. A bolsa de couro falso no ombro, o cabelo solto de novo, uma blusa de algodão bordada na gola que ele não havia visto antes e que tinha o mesmo tipo de acerto do vestido verde da festa. Simples, exato, completamente ela. Ela o avistou na calçada e não apressou o passo. Chegou até ele com a mesma calma com que chegava a tudo. "Já foi aqui?" Ela perguntou como cumprimento, indicando o restaurante com um gesto de cabeça. "Primeira vez. A Dona Lourdes faz o melhor frango com quiabo da cidade." Ela empurrou a porta. "Pode entrar." O interior era quente no sentido bom da palavra. O calor de forno aceso e panelas no fogão e madeira velha que absorveu anos de refeições e os devolveu como perfume. Havia um aparelho de televisão num canto transmitindo um jogo de futebol sem volume, um ventilador de teto girando devagar e 4 das 6 mesas ocupadas por famílias e casais que conversavam com o à vontade de quem conhece o lugar de cor. Uma senhora de avental e cabelo branco preso apareceu da cozinha com o sorriso de quem reconhece cliente. "Simone!" A voz era ampla e genuína. "Quanto tempo, minha filha?" "Dona Lourdes." Simone abraçou a senhora com naturalidade. "Trouxe um amigo." Dona Lourdes avaliou Renato com a rapidez discreta das mulheres que viram muita coisa e aprenderam a ler o essencial de uma pessoa em 10 segundos. O que leu pareceu suficientemente aprovado porque ela indicou a mesa do canto com a mão e disse: "Senta que hoje tem arroz de forno", com o tom de quem está dando uma boa notícia. Eles sentaram um de frente para o outro na mesa do canto. A toalha xadrez entre eles, o barulho das outras conversas ao redor, criando uma privacidade paradoxal. Aquela privacidade específica dos lugares movimentados onde ninguém está prestando atenção em ninguém, porque todos estão ocupados com os seus próprios assuntos. Simone pediu sem olhar o cardápio. Frango com quiabo, arroz de forno, couve refogada. "O suco de caju é natural", ela disse para ele. "Pede o suco de caju." Ele pediu o suco de caju.
Quando a comida chegou, o cheiro que veio junto era do tipo que não vem de cozinha profissional, vem de cozinha doméstica. O cheiro de alguém que cozinha porque gosta de alimentar, que temperou o frango desde cedo e deixou pegar o gosto com paciência. O quiabo estava no ponto certo, sem baba, com aquela textura que só existe quando a mão sabe o que está fazendo. Renato comeu a primeira garfada e ficou quieto por um segundo, da forma que alguém fica quieto quando algo é genuinamente bom e o corpo quer um momento para registrar. É melhor do que qualquer lugar que eu conheço, ele disse. Simone não teve a expressão de quem está satisfeita por ter provado um ponto. Teve a expressão de quem simplesmente concorda. A maioria dos lugares melhores da cidade não tem valete, ela disse. Ele sorriu. Ela também. Foi o primeiro momento da noite em que o ar entre eles ficou levemente mais leve, como quando uma tensão que estava sendo sustentada por esforço encontra um ponto de apoio e pode descansar um pouco. A conversa foi devagar no começo, com a cautelagem de dois adultos que sabem que há história entre eles e que estão decidindo coletivamente qual história contar primeiro. Ela perguntou sobre Davi. Ele contou sobre o quebra-cabeça de 500 peças e o sono chegando pela metade. E havia algo na forma como ele contou, não com a culpa do pai ausente que estava compensando, mas com a leveza de quem havia estado presente de fato, que ela ouviu com uma atenção diferente. Como está ele? Ela perguntou. E não era pergunta protocolar, era a pergunta de alguém que realmente queria saber. Melhor desde que parei de tentar ser o pai dos fins de semana perfeitos. Renato girou o copo de suco. Estamos montando um robô de papelão há 3 semanas. Fica pela metade toda vez, porque alguém precisa dormir. Mas ele não esqueceu onde parou. Simone sorriu com os olhos antes de sorrir com a boca. Ele vai lembrar do robô, ela disse. Não do dia que você levou ele no parque temático. Já percebi. Ela partiu um pedaço de pão, o gesto natural de quem está confortável o suficiente para comer sem cerimônia. Sua ex-mulher vai ser um problema, ela disse, sem preâmbulo, mas também sem dureza. Era informação, como quase tudo que ela dizia. Provavelmente. Não provavelmente. Com certeza. Ela o olhou. Quero que você saiba que sei disso. Não estou entrando nessa situação achando que vai ser simples. Eu sei que você sabe. Só estou dizendo porque homens às vezes acham que mulheres não calculam o que estão aceitando. A voz não tinha amargura. Tinha apenas a precisão de quem está acostumada a precisar ser clara para ser levada a sério. Eu calculei. Renato a olhou por um momento. E o cálculo fechou? Ela pegou o garfo. Fechou o suficiente para estar aqui. Não era declaração de amor. Era algo melhor do que declaração de amor. Era honestidade sobre onde estavam, sem romantizar a dificuldade nem fingir que não havia nada real acontecendo. Renato reconheceu isso da mesma forma que havia reconhecido o bilhete sobre o caldo de frango, o tem que comer sem ponto de interrogação. Era a forma como Simone era real, sem ornamentos. E havia algo nessa forma que era exatamente o que havia faltado no apartamento branco por 4 anos. Jantaram sem pressa. Dona Lourdes trouxe uma sobremesa que não havia sido pedida, um pudim de leite condensado que ela colocou na mesa com um sorriso curto e voltou para a cozinha sem explicar. Simone o olhou e riu baixinho. Ela gosta de você, ela disse. Como sabe? Porque só traz o pudim para quem ela gosta. No restaurante foi esvaziando ao redor deles enquanto a noite avançava. As outras mesas sendo desocupadas aos poucos, até restarem eles e um casal mais velho no canto oposto que compartilhava um único refrigerante e conversava com a tranquilidade de quem já disse tudo o que é urgente há muito tempo e agora está na parte boa, a parte das conversas que existem pelo prazer de existir. Renato olhou para o casal sem perceber que estava olhando até Simone seguir o seu olhar. 30 anos juntos. Ela disse. Como sabe? Eles vêm aqui toda semana. Casaram na mesma época que a Dona Lourdes abriu o restaurante. Uma pausa. Ela me contou uma vez.
Havia algo nessa informação pequena que o atingiu de uma forma desproporcional ao seu tamanho. Simone conhecia a história daquelas pessoas porque havia prestado atenção, porque havia ouvido quando alguém quis contar, porque era o tipo de pessoa que habita o mundo com atenção genuína ao que está ao redor. Ele havia passado 41 anos sendo eficiente e havia perdido uma quantidade incalculável de pudins e histórias e conversas que existiram ao redor dele sem que ele houvesse parado para receber. Foram embora a pé até a estação de metrô, à noite de dezembro, com o ar levemente mais fresco que o resto do dia. A rua quieta com os estabelecimentos fechados e as grades baixadas. Caminharam lado a lado, com uma distância que era confortável sem ser calculada, os passos encontrando o mesmo ritmo sem que nenhum dos dois precisasse ajustar. Na entrada da estação, ela parou. Obrigada pelo jantar, ela disse. Obrigada por ter escolhido o lugar. Ela inclinou a cabeça levemente, aquele gesto dele que ele havia começado a aprender como concordância silenciosa. Semana que vem tem feijoada. Ela disse, se você quiser. Quero. Ela foi para a catraca. Na última fração de segundo antes de passar, ela virou o rosto por sobre o ombro e havia no olhar dela algo que não era completamente avaliativo desta vez. Havia um canto de abertura, pequeno e real, do tipo que Renato reconheceu como precioso, porque sabia agora que ela não o dava facilmente. Ele voltou ao carro e ficou parado no banco do motorista por um momento antes de ligar o motor. A cidade ao redor estava com aquele barulho de fundo permanente que São Paulo mantém mesmo de noite, o murmúrio contínuo de milhões de vidas acontecendo em paralelo. E pela primeira vez em anos, Renato sentiu que estava dentro desse barulho em vez de observá-lo do 14º andar. Os meses que se seguiram foram difíceis, da forma que as coisas reais são difíceis. Não com um obstáculo único e dramático, mas com uma série de atritos contínuos que testavam não a intensidade do que havia entre eles, mas a consistência. Patrícia soube pelo advogado dela que Renato havia sido visto jantando com Simone no Brás num sábado à noite e reativou a ameaça de revisão de guarda com documentos formais e um tom que Léo Farhat classificou como sério, mas não definitivo. Houve 2 audiências num tribunal da Barra Funda, onde Renato sentou numa cadeira dura de plástico e ouviu a sua vida ser descrita em linguagem jurídica, com a frieza particular das descrições legais, e saiu de cada uma delas com a gravata mais frouxa e a certeza mais firme de que havia feito a escolha certa, o que não tornava as audiências menos exaustivas. Rafael Drummond o chamou para uma conversa informal num bar da Faria Lima, numa quarta-feira, e passou 20 minutos usando palavras como imagem da empresa e percepção dos clientes, com o cuidado de quem acredita estar sendo sutil. Renato o ouviu até o fim com a paciência de quem já decidiu o que vai responder antes da reunião começar. A minha vida pessoal não é pauta de reunião de sócios, disse quando Rafael terminou. Se houver alguma questão de governança que precise ser discutida formalmente, me manda por escrito. Rafael não mandou nada por escrito. A família de Renato, representada principalmente pela irmã mais velha, Cristina, apareceu num domingo com o pretexto de almoço e a real intenção de entender o que estava acontecendo. Cristina tinha 46 anos e a mistura de afeto genuíno e julgamento automático que caracterizava quem ama, mas não consegue separar o amor das expectativas. Perguntou sobre Simone com a delicadeza insuficiente de quem acha que está sendo delicado. Renato respondeu com mais clareza do que Cristina havia esperado. O almoço foi tenso na segunda metade e afetuoso no final, que era mais ou menos o que todos os almoços de família eram quando envolviam alguma verdade nova. Simone navegava tudo isso com a mesma compostura que havia carregado através dos 11 anos de trabalho doméstico, mas havia momentos
À noite, quando estavam sentados na varanda do apartamento dela, enquanto Dona Maria dormia no quarto, com o ronco suave que ela dizia ser culpa da pressão alta, em que ela ficava olhando para as luzes do Jardim Helena lá embaixo, com uma expressão que ele havia aprendido a reconhecer como o lugar onde guardava o que custava mais a dizer. Você já foi chamada de interesseira, ele disse numa dessas noites, não como pergunta. Ela ficou quieta por um momento. Minha mãe, uma vez. A voz era plana. Ela não disse assim, mas disse. Renato ficou olhando para ela de lado. Acho que ela estava com medo, Simone continuou. Medo de eu me machucar. Uma pausa. Ou medo de se animar com uma coisa que não ia durar. E o que você disse para ela? Simone olhou para as luzes da rua. Que ia durar o tempo que tivesse que durar, e que esse não era motivo suficiente para não tentar. Havia nessa frase toda a Simone que ele havia aprendido a conhecer nos últimos meses. Sem romantismo falso, sem cinismo amargo, apenas a honestidade precisa de quem vive no real e escolhe, dentro do real, continuar se movendo para frente. Era a frase de uma mulher que havia aprendido a calcular riscos sem deixar o cálculo paralisar a vida. Foi numa tarde de sábado, 6 semanas depois do primeiro jantar no Brás, que Renato chegou no apartamento do Jardim Helena com um envelope que havia preparado com o advogado na semana anterior. Simone abriu a porta, viu o envelope e cruzou os braços com a expressão que aparecia quando ela estava se preparando para recusar alguma coisa. É um contrato, ele disse antes que ela pudesse falar. Contrato de quê? Empréstimo. R$ 3.200, juros zero, parcelas que você define, prazo que você define. Ele estendeu o envelope. Com registro em cartório e tudo registrado, porque você não aceitaria de outro jeito e eu sei disso. Ela não pegou o envelope imediatamente. Ficou olhando para ele com aquela avaliação que ele havia aprendido a não tentar apressar. Não é presente, ele disse. É empréstimo, com contrato. Porque o curso de enfermagem existe há 2 anos na sua cabeça e faz 2 anos que o dinheiro não fecha e não tem motivo nenhum para que continue assim quando há uma solução simples. A solução simples é você ter dinheiro e eu não ter. A solução simples é eu poder ajudar e você poder aceitar ajuda sem que isso mude o que você é. Uma pausa. O contrato garante isso. Você me paga de volta e ninguém deve nada a ninguém além do combinado. O silêncio que se seguiu foi longo. Dona Maria apareceu no corredor com um copo d'água na mão, avaliou a cena com os olhos pequenos e atentos que tinha desde sempre e voltou para o quarto sem dizer nada, o que, de alguma forma, parecia a versão dela de aprovação. Simone pegou o envelope. Não disse obrigada imediatamente. Disse depois, mais tarde, quando estavam sentados na cozinha pequena, com o cheiro de arroz, cozinhando no fogão, e quando disse de um jeito que tinha mais peso do que a palavra costuma ter. O peso de alguém que não diz obrigada por cortesia, mas porque está de fato grata, de uma forma que encontrou onde pousar. A matrícula no curso técnico foi feita na semana seguinte. O primeiro dia de aula era numa terça-feira de fevereiro, e Simone chegou em casa depois das 10 da noite com o rosto cansado e os olhos mais vivos do que ele havia visto em muito tempo, com a apostila nova embaixo do braço e a expressão de quem encontrou de volta algo que havia ficado esperando. Março chegou com aquela luz específica que São Paulo tem no outono, uma luz dourada e levemente cansada que faz os fins de tarde parecerem mais longos do que são, como se o dia estivesse tentando adiar a chegada da noite. Era numa tarde assim, numa quinta-feira sem nada extraordinário previsto, que Davi pediu para visitar a Simone. Não foi exatamente um pedido, foi uma afirmação. Quero ver a Sisi, ele disse na hora do almoço, com a xícara de achocolatado na mão e a expressão de quem está informando uma decisão já tomada. Renato estava do outro lado da mesa com o computador fechado, coisa que havia passado a fazer na hora das refeições com o filho, um esforço deliberado e ainda não completamente automático, mas que estava ficando mais natural a cada semana.
Posso perguntar se ela está em casa, Renato disse. Davi bebeu o achocolatado. Ela está. Ela tem aula às 6. Renato ficou olhando para o filho. Como você sabe o horário das aulas dela? Porque eu perguntei. O menino colocou a xícara na pia com a destreza de quem aprendeu cedo a cuidar do próprio rastro. A gente conversa por mensagem às vezes. Havia uma informação enorme nessa frase que Renato processou em silêncio enquanto Davi voltava para o quarto buscar o tênis. Simone e Davi haviam mantido contato durante as semanas de afastamento, durante a demissão, durante todo o período em que o apartamento havia voltado a ser branco e vazio. Ela havia cuidado do menino com a mesma continuidade com que havia cuidado de tudo, sem fazer disso narrativa, sem pedir reconhecimento. Apenas havia continuado presente para ele da única forma que estava disponível naquele momento. Renato ficou parado na cozinha por um minuto com essa informação e percebeu, com aquela clareza que às vezes chega atrasada, mas chega inteira, que havia subestimado Simone Ferreira de formas que iam muito além de não tê-la visto durante os anos em que ela varreu a sala de jantar. Havia subestimado a profundidade do que ela era. A consistência, a forma como ela construía lealdade, não com palavras, mas com presença contínua e silenciosa, do tipo que dura porque não pede palco. Foram os 3 ao Jardim Helena naquela tarde. Dona Maria abriu a porta porque Simone ainda estava trocando de roupa e ficou avaliando Renato com os olhos pequenos e atentos que havia usado nas outras 2 visitas anteriores sem emitir veredicto audível. Era a 3ª visita. Havia algo diferente dessa vez na forma como ela abriu a porta mais completamente. Recuou um passo para dar passagem, disse: "Pode entrar", com a brevidade de quem não desperdiça frase, mas que naquela brevidade específica carregava uma permissão que não havia estado presente da mesma forma antes. Davi passou por ela como se conhecesse a casa, porque conhecia, tendo visitado algumas vezes com o pai nos meses anteriores, e foi direto para a pequena sala onde havia um jogo de damas sobre a mesa de centro que Simone havia comprado numa banca de camelô, porque Davi havia mencionado uma vez, sem ênfase, que gostava, mas que não sabia jogar direito. Simone havia aprendido as regras numa tarde de internet para poder ensinar. Esse era o tipo de detalhe que Renato havia descoberto depois, de forma indireta, e que havia ficado com ele como um daqueles fatos pequenos que dizem tudo. Simone apareceu do quarto com a blusa bordada de sempre e os óculos tortos no rosto, o cabelo preso num coque rápido que ela não havia arrumado com cerimônia. E havia algo nessa ausência de cerimônia, naquele aparecer simplesmente como era, que o fez sentir no peito aquele peso específico que havia aprendido a identificar como o peso das coisas que importam de verdade. Aparecer sem avisar virou hábito, ela disse para ele, mas o tom não tinha reclamação. Tinha uma leveza que era próxima de carinho sem ser carinho declarado. Avisei pelo Davi. Ela olhou para o menino que já estava reorganizando as peças do jogo de damas sobre a mesa. "Ah, sim, meu secretário de agenda." Davi ergueu a cabeça com um sorriso que tinha toda a satisfação de 8 anos exercendo poder. "Sisi, você vai me ensinar o salto duplo hoje, depois do lanche." Ela foi para a cozinha com a naturalidade de quem sabe o que os outros precisam antes que peçam. Dona Maria já estava na cozinha, a chaleira no fogo, xícaras separadas sobre o pano de prato com bordado desgastado mas limpo, e havia entre as 2 mulheres um ritmo de movimentos que mostrava anos de convivência em espaço pequeno, o tipo de dança doméstica que só existe entre pessoas que aprenderam uma à outra completamente. Renato ficou na pequena sala, observando pela porta entreaberta da cozinha. O apartamento era o que era. 2 quartos pequenos, sala que cabia o sofá e a mesinha e pouco mais. Cozinha que comportava 2 pessoas, se nenhuma das 2 fizesse gestos largos. As paredes tinham a pintura de quem pintou com tinta do mutirão.
aquele branco levemente amarelado que envelhece de forma honesta. Havia um vaso com uma planta de folhas largas no canto da janela, que estava viva e bem cuidada. Havia uma estante de madeira com livros técnicos ao lado de romances e 2 álbuns de fotografia. Havia uma almofada de crochê no sofá que claramente havia sido feita por mão conhecida e que era feia da forma encantadora que as coisas feitas com afeto às vezes são. Era um apartamento que tinha vida, tinha cheiro de comida e presença humana e tempo acumulado de forma boa. Era o oposto absoluto dos 280 metros quadrados do Morumbi, que tinham tudo e não tinham nada. Dona Maria apareceu na porta da cozinha com uma xícara de chá que ela estendeu para Renato, sem dizer nada. O rosto com aquela expressão que havia deixado de ser avaliativa, e era agora apenas o rosto dela, o rosto de uma mulher que havia visto muita coisa e que havia decidido, em algum momento entre a segunda e a terceira visita, que havia visto o suficiente deste homem específico para saber o que precisava saber. Obrigado, ele disse. Ela assentiu, voltou para a cozinha. Era o mais próximo que Dona Maria havia chegado de sorrir para ele, e Renato reconheceu isso com a solenidade adequada. Ficaram ali pela tarde inteira. Simone ensinou a Davi o salto duplo no jogo de damas, com a paciência pedagógica que ela tinha para tudo que envolvia o menino, refazendo o movimento quantas vezes foram necessárias até ele entender não apenas o que fazer, mas por que funciona, porque ela havia descoberto cedo que Davi aprendia melhor quando entendia a lógica. Dona Maria dormiu no quarto por 1 hora, com a televisão ligada no volume baixo de sempre. Renato ficou no sofá bebendo o chá que havia esfriado e assistindo a cena dos dois sobre o tabuleiro com aquela sensação que havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Não querer que acabasse. Pela primeira vez em anos, a tarde passou sem que ele olhasse o celular por trabalho uma única vez. Quando o sol começou a desaparecer atrás dos prédios baixos do Jardim Helena e a luz pelas janelas, ficou aquela cor de fim de dia. Simone preparou um jantar simples de arroz, feijão e ovo estrelado com aquela eficiência de quem cozinha sem esforço, porque cozinhar é a extensão natural do cuidar. Comeram os 4 à mesa pequena da cozinha, com os cotovelos quase se tocando, Davi contando sobre o robô de papelão que ele e o pai estavam construindo, Dona Maria fazendo perguntas sobre o robô com interesse que pode ou não ter sido real, mas que era generoso de qualquer forma. Simone servindo e sendo servida, e não havendo diferença de papel entre quem servia e quem recebia, porque essa era a diferença fundamental daquela mesa em relação a qualquer outra. Depois do jantar, enquanto Davi ajudava Simone a guardar os pratos, com o cuidado aplicado de quem foi ensinado a não quebrar, e Dona Maria foi para a sala, Renato ficou parado na pequena cozinha e disse, sem ter planejado dizer, porque as coisas verdadeiras raramente são planejadas. Quero trazer uma planta para o apartamento. Simone parou com o prato na mão e virou o rosto para ele com uma expressão que não era surpresa. Era outra coisa. Era o reconhecimento de alguém que disse uma coisa específica e foi ouvido da forma específica que queria ser ouvido. Que tipo de planta? Ela perguntou. Não sei. Você escolhe. Ela ficou olhando para ele por um momento. Umas com folha larga são boas para apartamento alto. Precisa de luz, mas não de sol direto. O apartamento tem muita luz. Eu sei. Uma pausa brevíssima. Sábado tem feira no Morumbi. Tem uma banca de plantas que vende muda por R$8. Sábado, ele confirmou. Ela voltou para os pratos. Mas havia um sorriso no canto da boca que ela não estava tentando esconder. E havia algo nesse não esconder que era diferente de tudo. Era a versão mais honesta do que estava acontecendo entre eles. Nada grandioso,
Nada que precisasse de declaração ou de nome antes de estar pronto. Apenas dois adultos construindo alguma coisa real com os materiais que tinham. Tijolo por tijolo, sábado por sábado, R$ 8 por R$ 8. No sábado seguinte, foram os três à feira. A Feira do Morumbi ocupava 3 quarteirões numa manhã de sol que São Paulo oferecia de vez em quando como surpresa. O tipo de manhã em que a cidade lembra que pode ser bonita quando quer. Havia barracas de legumes e de roupa e de queijo mineiro e de plantas. E eles foram devagar, Davi correndo levemente à frente e voltando, Simone parando aqui e ali com o olhar de quem sabe o que procura. Ela escolheu 3 mudas, uma costela de Adão de folha larga que custou R$ 8, uma samambaia que custou 6 e uma espada de São Jorge pequena que a vendedora deu de brinde porque Simone havia comprado as outras 2 com o interesse genuíno de quem vai de fato cuidar e não apenas decorar. No caminho de volta, Simone carregava as mudas numa sacola de pano e explicava para Davi a diferença entre planta de sol e planta de sombra com o mesmo método de sempre, dando a lógica, não apenas a regra. Davi ouvia com o rosto levantado para ela e o sol batendo nos dois, de forma que Renato ficou um passo atrás só para ver a cena. 2 passos atrás do seu próprio dia, para ter perspectiva suficiente para reconhecer o que estava diante dele. Havia uma mulher que havia chegado na sua vida às 7 da manhã durante anos e que ele havia tratado como parte do apartamento. Havia um menino que havia aprendido com ela o nome de animais do Pantanal e o salto duplo no jogo de damas e como condensação funciona usando vapor de chaleira. Havia um apartamento branco que estava prestes a ter plantas de folha larga e cheiro de comida de verdade. Havia uma Dona Maria que havia servido chá sem sorrir na segunda visita e sorrido discretamente na terceira. Havia uma feira de sábado com sol de outono e R$ 8 gastos numa muda que ia viver no Morumbi como se tivesse nascido lá. Havia, pela primeira vez em muito tempo, uma vida acontecendo dentro da vida. Não era simples, continuava não sendo simples. Haveria mais audiências e mais conversas difíceis com Cristina e mais reuniões tensas com Rafael e mais noites em que Simone chegaria do curso de enfermagem cansada demais para ser animada, e em que ele chegaria do escritório tarde demais para ser presente, e em que nenhum dos dois teria o melhor de si para oferecer, e teriam que oferecer o que tinha, que às vezes é o suficiente e às vezes é apenas o que há. Haveria desentendimentos sobre dinheiro que iam além do dinheiro, e desentendimentos sobre classe que iam além da classe, os tipos de tensão que não se resolve numa conversa, mas que se vai dissolvendo aos poucos com a consistência de pessoas que escolhem voltar uma para a outra depois de cada atrito. Mas havia também isso, uma planta de folha larga numa janela do Morumbi, um quebra-cabeça de 500 peças pela metade sobre o tapete cinza, uma apostila de enfermagem sobre a mesinha de centro, um bilhete numa folha de bloco de notas com letra redonda e aplicada sobre a bancada. Às vezes, nos dias em que ela passava e ele estava atrasado, o tipo de bilhete que não precisava de muita coisa além de uma seta apontando para a geladeira e uma frase curta que era instrução e cuidado ao mesmo tempo. Era tudo. Naquela tarde de sábado, no apartamento do Morumbi, com a janela aberta para a cidade e a luz de outono entrando pelas vidraças imensas que sempre haviam sido bonitas, mas nunca haviam sido suficientes, enquanto Simone escolhia o lugar certo para a costela de Adão, virando o vaso para leste, porque ela sabia que aquela janela específica pegava sol da manhã, mas não da tarde. E Davi discutia com ela se a samambaia deveria ficar no banheiro ou no corredor, e o apartamento branco tinha barulho de criança e cheiro de terra úmida de muda recém-chegada, e a voz de uma mulher que sabia a diferença entre planta de sol e planta de sombra. Renato Cavalcante
ficou parado no meio da sala e entendeu, com a clareza absoluta e silenciosa das coisas que chegam, quando a gente finalmente parou de se mover rápido demais para recebê-las, que isso era riqueza. Não os 65 milhões de faturamento, não os 280 metros quadrados de mármore, não o relógio Brown na parede marcando o tempo com precisão de quem tem muito a fazer e nenhum motivo para fazê-lo. Era isso, uma planta de R$ 8, num apartamento de 2 milhões, escolhida por uma mulher que sabia onde o sol batia. Era um menino que dormia com a cabeça no ombro do pai, no sofá cinza, sem que ninguém precisasse planejar. Era caldo de frango na geladeira com bilhete sem ponto de interrogação. Era chá servido pela mão de uma mulher de 60 anos que levou 3 visitas para decidir que ele merecia entrar. Era uma feijoada no Brás, numa sexta-feira, e um pudim que ninguém havia pedido trazido por uma senhora de avental que gostava de quem gostava de comer de verdade. Era a primeira vez em anos que o apartamento branco tinha cheiro de vida dentro. Simone colocou a costela de Adão na janela, recuou um passo para avaliar, inclinou o vaso 2 centímetros para a esquerda e ficou satisfeita. Virou para ele com os óculos tortos no rosto e terra úmida nas pontas dos dedos e disse, com aquela objetividade tranquila que era a forma dela de ser inteiramente real: lugar sem verde é lugar sem vida. Renato olhou para ela. Era exatamente o que faltava, ele disse. E era.